Quanto tempo um espírito pode ficar nas colônias espirituais? Por que muitas vezes na adolescência emergem lembranças de outras vidas? Como é a vida no planeta Júpiter, os animais que existem por lá? São essas questões que responderemos neste vídeo, todas formuladas por inscritos aqui do canal. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Hoje estamos iniciando este quadro respondendo perguntas dos inscritos. A ideia é que sempre às segundas-feiras, quando conseguirmos fazer este vídeo extra, postaremos esses vídeos que terão uma edição mais fluida, uma conversa mais tranquila, mas sempre com perguntas que vocês deixarem aqui nos comentários. Tiraremos deste vídeo, dos comentários, as perguntas do próximo vídeo respondendo perguntas. A primeira pergunta de hoje é do Daniel Souza. Áureo, me explica o fato de, ao desencarnar, o falecido encontrar com parentes que morreram algum tempo antes. Não era para esse parente já ter reencarnado? E a Adelaide Bastos pergunta algo parecido. Quanto tempo um ser que desencarna fica nas colônias espirituais? Bom, não tem uma regra para isso. O ser pode ficar no mundo espiritual entre uma reencarnação e outra por alguns instantes ou por séculos. Geralmente, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais expandida é a consciência, mais tempo ele tende a ficar no mundo espiritual, até que chega um momento em que ele nem precisa encarnar mais. Mas, geralmente, se é que podemos tirar uma média, os espíritos costumam ficar algumas décadas, espíritos do nosso nível, na média aqui da Terra, costumam ficar, sim, algumas décadas no mundo espiritual, estudando, aprendendo, refletindo sobre como foi a sua última encarnação, fazendo cursos, e, enfim, estudando quais são as próximas etapas desse aprendizado de uma próxima vida. A segunda pergunta é do Antônio Costa. Ele quer saber se o umbral já existia antes de Cristo. E a Cláudia Bergamin pergunta o que é umbral. Bom, umbral é uma região do mundo espiritual, próxima vibratoriamente à crosta terrestre, onde se reúnem por afinidade espíritos em desequilíbrio, espíritos cheios de conflitos emocionais, espíritos que realmente nunca se preocuparam durante a sua vida em expandir a sua consciência, em buscar a espiritualidade, ou se fizeram isso, deixaram ali conflitos que muitas vezes não entraram em contato com as suas verdadeiras necessidades. E aí, após o desencarne, acabam sendo atraídos vibratoriamente para essas regiões, mas permanecerão ali apenas pelo tempo necessário. Chega uma hora em que o ser é resgatado, encaminhado para posto de socorro, colônias espirituais, para seguir o seu aprendizado. E o Antônio pergunta se o umbral já existia antes de Cristo. Olha, o umbral é tão antigo quanto a humanidade. Desde que houve um momento em que começaram a desencarnar espíritos neste padrão de consciência, o plano umbralino começou a se formar pelas próprias emanações mentais desses seres, porque a paisagem umbralina, aqueles panoramas sombrios, são todos plasmados com a força da mente dos seres que ali se reúnem. Vamos para a próxima pergunta, da Ana Lúcia Jurassic. Ela pergunta, quando um espírito não quer mais reencarnar, ele quer deixar de existir, existe uma forma de desintegrar este espírito? Olha, até onde a gente sabe, até onde vão os nossos estudos, em que os espíritos nos mostram que as consciências são imortais. Nós tivemos um início, não teremos fim. Mas realmente existem espíritos que estagnam num patamar de consciência próximo à não existência. Eles ficam tanto tempo estagnados em monoideísmo, pensando em coisas como vingança, ódio, vontade de não existir, que eles acabam ficando tão desequilibrados que
permanecem por muito tempo cristalizados nisso. E essa consciência vai precisar de tratamentos espirituais especializados para retomar com muito tempo disponível, com muita calma, com muita amorosidade das equipes espirituais, para que ela retome o seu caminho. Mas ninguém consegue deixar de existir. Nas palavras de Jesus, nenhuma ovelha será perdida. Próxima pergunta, de Janduí Marinho. Boa noite, Áureo. É possível que diante de nossas escolhas tenha algumas que não daremos conta? Será possível que em uma nova oportunidade venhamos a cumprir? Olha, com certeza, Janduí, nenhum de nós provavelmente vai conseguir dar conta de tudo o que foi proposto para que a gente realizasse aqui nesta vida. E calma, não precisamos ter um grande problema com isso, vamos fazendo o melhor possível sem pensar demais no que está no nosso planejamento. Deixe-se guiar pelo seu coração, pelas coisas que você sente que são importantes, que são necessárias. Porque às vezes se a gente leva isso muito para o racional, a gente acaba se perdendo. A gente já sabe sim o que é importante. Se a gente fizer uma análise com calma da nossa vida, procurar o autoconhecimento, nós perceberemos ao nosso redor diversas oportunidades de crescimento. E não necessariamente fazendo coisas espetaculares, coisas que chamem muita atenção. Às vezes a gente tende a superestimar essas realizações externas e esquecemos das realizações interiores. Então, com certeza, aprimorar a sua amorosidade, benevolência, capacidade de lidar com as diferenças, de não julgar, de respeitar o próximo, tudo isso, a humildade, que é tão importante, tudo isso, se você se aplicar, você já estará aproveitando muito a sua encarnação. E fazer o bem também, fazer o bem de diversas formas no seu dia a dia. A gente sempre acha oportunidades para isso. Uma próxima pergunta é da Amanda. Por que na adolescência surgem memórias de vidas passadas? Fiquei curiosa porque aconteceu comigo e foi uma mudança muito extrema. Amanda, o que é comum na adolescência, crianças mais bem pequenininhas, é comum que elas lembrem mesmo de outras vidas, mas o que é mais comum na adolescência, principalmente na época ali da puberdade, é que emerjam as nossas tendências de outras vidas. E essas tendências, elas vão se mesclar ali com a nossa educação que recebemos nessa vida, com a nossa bagagem milenar, e tudo isso misturado dará um norte aí para a nossa personalidade dessa vida. Então é justamente ali na adolescência que este portal, essas tendências de outras vidas vêm com mais força. Na infância elas ficam meio adormecidas. A Lara Torres pergunta: Áureo, algum animal doméstico já reencarnou como humano? Nós abordamos esta questão da evolução do princípio inteligente em vídeos recentes. Então, o princípio inteligente, ele passa por todos os reinos da natureza, pelo mineral, pelo vegetal, e é em algum momento da passagem pelo reino animal que o espírito se individualiza, e quando ele conquista o pensamento contínuo, noções de moral, de racionalidade, seu livre-arbítrio se amplia, ele começa a se preparar para adentrar o chamado reino hominal, o reino das humanidades. Os nossos animais domésticos, se percebermos, o gato, o cachorro, eles já têm a sua personalidade, cada um já é diferente do outro. Então já há um espírito ali em formação. Mas a trajetória que os levará ao reino das humanidades é muito lenta, coisa assim na casa dos bilhões de anos, mas algum dia sim, este ser viverá uma outra etapa, uma outra jornada, e é muito natural e justo que assim seja. Será que Deus criaria uma classe de seres destinada a permanecer num estado diferente de outras consciências? Pensamos que isso está em várias tradições espirituais, que todos nós temos uma jornada em comum, um caminho em comum, que se encadeia de forma muito gradual, muito vagarosa. A natureza não dá saltos, não é verdade? Uma outra pergunta, da Lestat Kowalski.
Ela pergunta se os animais em Júpiter estão no mesmo nível evolutivo que os humanos aqui da Terra. Essa pergunta também é de um vídeo recente nosso. Nós abordamos uma comunicação espiritual da Revista Espírita de Allan Kardec, quando ele entrevistou o espírito de Bernard Palissy, que já encarnou aqui na Terra e estava encarnado em Júpiter, que é um planeta muito avançado do nosso sistema solar. A vida lá se processa numa dimensão ainda inacessível aos nossos instrumentos. E muitas luas de Júpiter, Júpiter tem dezenas de luas, também tem vida espiritual. Não é só no planeta gasoso que ela existe. E Bernard Palissy explicou que os animais em Júpiter, a classe dos animais lá compõe a base evolutiva do planeta. E os animais lá são mais evoluídos que os animais daqui. Lá os animais já estão adentrando uma nova etapa, já estão muito próximos a passarem para o reino hominal. Mas o que ele quer saber é se os animais lá estão no mesmo nível dos humanos aqui da Terra. Eu penso que não. Eu acho que, pelo que a gente pode depreender desta comunicação, lá os animais estão passando já para o reino hominal. Nós já estamos no reino hominal há algum tempo, mas também não é muito tempo. Nós ainda somos crianças espirituais. Estamos ainda muito próximos dessa esfera da animalidade. E vejam que interessante, nessa mesma comunicação do Bernard Palissy, ele cita, instigado por uma pergunta de Allan Kardec, que se um humano aqui da Terra, um humano até evoluído para o nosso padrão, se ele encarnasse lá em Júpiter, ele seria o que para nós é um macaco em termos de comparação de inteligência e habilidade. Então por aí já dá para ter uma ideia de como os seres de Júpiter estão mais adiantados, comparando-se com os seres humanos aqui da Terra. A Leila Moraes Ferreira perguntou se Júpiter então seria o nosso lar. Leila, nosso lar é uma colônia espiritual aqui da Terra. Uma colônia espiritual que está muito bem descrita num dos livros do Chico Xavier, justamente com esse título, Nosso Lar, que dá sequência, é o primeiro de uma série de livros, chamada série A Vida no Mundo Espiritual, que eu recomendo a todos que leiam. Começa com Nosso Lar, e tem vários livros, depois vem Os Mensageiros, Missionários da Luz. Eu cito muito esses livros aqui no canal, e é uma leitura maravilhosa. Ainda sobre os animais, essa pergunta também mais de uma pessoa fez, mas eu peguei aqui da Michele Campelo. Por que alguns animais sofrem tanto? Essa é realmente uma questão difícil ainda da gente entender. Muitos de nós amamos tanto os animais que não entendemos como que um Deus, todo amor e bondade, pode permitir que eles sofram. Tem um livro do André Luiz, Ação e Reação, em que um dos mentores explica que existe um tipo de dor na nossa caminhada espiritual que não tem nada a ver com expiação, com nenhuma outra coisa relacionada. É simplesmente uma dor evolução, uma dor inerente a estarmos materializados no mundo de expiação e provas. Assim como se saímos na chuva, iremos nos molhar, o fato de estarmos aqui encarnados, de ainda estarmos nesta fase em que precisamos nos revestir de corpos densos para caminhar, nos traz alguns sofrimentos inerentes. E os animais também estão sujeitos a isso. Todas essas questões difíceis que eles passam, principalmente, é muito comum lembrarmos quando discutimos sobre isso, animais que se autodestroem em momentos de fuga, de captura de presa. Toda essa movimentação é muito útil à sua evolução, para que eles ganhem consciência de si mesmos, para que eles treinem, mobilizem habilidades potenciais, inteligência, e aos poucos vão se libertando do domínio total dos instintos, que nós ainda somos, de certa forma não, muito influenciados por esses mesmos instintos. Agora, por mais que os animais estejam como nós, sujeitos a esta dor evolução, porque nós também, só por termos renascido aqui, já temos que lidar com diversos tipos de situação. O budismo fala sobre isso, da insatisfação inerente, do sofrimento inerente à própria condição desta vida.
E o Buda falava da necessidade de nos libertarmos da roda de samsara, do ciclo de reencarnações, para nos livrarmos deste sofrimento. Jesus também falava que a felicidade não é deste mundo. Mas sim, podemos alcançar níveis de bem-estar, de felicidade, de alegria, proporcionais ao ambiente a que estamos. Isso, inclusive, é muito importante para a nossa evolução. Nada aumenta a sua vibração espiritual, nada te protege mais de espíritos obsessores do que a alegria, do que o bem-estar. E você pode buscar esta sensação por meio do autoconhecimento, do conhecimento e da prática do bem, como sempre repete a doutora Mônica de Medeiros em seus vídeos, a Margaret Chakra também. Mas o que eu ia complementar da pergunta da Michelle, por mais que os animais estejam sujeitos a esta dor e evolução, nada justifica que sejam alvo da crueldade dos seres humanos. E, infelizmente, isso em nosso planeta ainda é muito comum. Mas todos nós estamos sendo chamados a rever certos hábitos. Os animais, aos poucos, vão ser cada vez mais liberados e chegará um momento em que não haverá mais exploração animal alguma. Os mundos mais avançados, mundos regenerados, mundos felizes. Em Júpiter, por exemplo, Bernard Palissy falou isso em sua comunicação. Não existe nenhum tipo de exploração animal. O homem é o protetor dos animais. Com essa temática também é da Cleia Castro, uma inscrita que está sempre aqui no canal, deixando seu comentário de incentivo, que eu agradeço muito. E ela pergunta por que às vezes animais, como golfinhos, baleias, aparecem mortos nas praias. Se poderia ser por alguma energia espiritual negativa. A Cleia fez essa pergunta no contexto de um vídeo recente justamente sobre espíritos que vivem nos mares, porque há uma vida espiritual, há planos etéricos ali nos oceanos, e nós explicamos isso nesses vídeos. Citei até uma comunicação do Wagner Borges, e ele trouxe uma mensagem onde ele descrevia os trabalhos espirituais que são feitos com os golfinhos, porque eles emanam naturalmente suas auras, muita alegria, e a espiritualidade aproveita essas energias. E as energias do mar, o mar tem energias muito benéficas. A espiritualidade aproveita tudo isso quando levam espíritos recém-desencarnados, geralmente. São feitos trabalhos antes de os conduzirem para postos espirituais, colônias. Agora, sobre essa questão, Cleia, de animais que aparecem mortos nas praias, eu penso que antes de serem energias espirituais, provavelmente, se não for alguma questão ali biológica mesmo, provavelmente isso é fruto da ação imprudente do próprio homem. Muitos animais nestas condições chegam às praias porque sofreram capturas acidentais em redes de pesca ou ingeriram algum componente plástico que vai parar nos oceanos. Isso é muito triste, nós precisamos reduzir o que pudermos no consumo de plástico, porque muito do plástico que a gente consome vai parar nos oceanos, prejudica muito a vida marinha. Certo, Cleia? Bom, gente, esse vídeo não deixa de ser um certo teste. Não sei se ficou bom. Por favor, me ajudem aí nos comentários se vocês querem que a gente continue, se ficou legal. Fiquem à vontade, a opinião de vocês é muito importante. Se for para criticar, ótimo também, isso é útil para a nossa reflexão. Eu tentei fazer aqui um vídeo um pouco mais fluido, mais parecido com uma conversa, que os meus vídeos tradicionais são mais uma linguagem um pouco mais pautada na edição, na informação mais precisa. Aqui, um ambiente mais tranquilo e relaxado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais para estarem por dentro de tudo. E muito obrigado. Até um próximo vídeo. Deixem as suas perguntas aqui, porque é daqui que a gente vai tirar para o próximo vídeo respondendo perguntas.
Tchau, gente. Até a próxima.